Mas fala, e a amada, hein? Pois é, e eu sou advogada com muito orgulho. Eu amo essa profissão. Eu acho que nós somos instrumentos de busca por justiça, né? Nós acionamos o sistema de justiça, muitas vezes representando pessoas em situação de diversas vulnerabilidades, entre elas a vulnerabilidade de gênero. E é nesse lugar que hoje, passados aí mais de uma década da minha formatura, que eu me situo. E não foi fácil, não Essa foi é a uma... tua bandeira. É a minha bandeira. Há bastante tempo já, E né? não foi fácil se encontrar também, né? Exato. Eu estava até comentando há pouco, eu já fui assim para eventos com o jovem advocacia e às vezes eu tenho do lado uma pessoa que se formou ontem e que, pronto, eu me formei ontem, já me resolvi na vida, já me encontrei. Eu fico muito admirada porque para mim a caminhada não foi dessa forma, não foi de um dia para o outro. E, ao mesmo tempo, eu passei a compreender que eu preciso advogar e fazer do meu trabalho também algo alinhado com o meu propósito de vida. Perfeito. Por isso que eu sempre falo da importância de cada pessoa compreender qual é o seu propósito, porque a vida não é unicamente, né, trabalhar e pagar contas. A vida é cheia de propósitos. Exatamente. E, às vezes, entender a importância de deixar um legado no mundo, de contribuir com a mudança daquilo que você entende que é problemático. E desde muito jovem eu enxergo e enxerguei a desigualdade, sobretudo a de gênero, que é uma desigualdade que eu experienciei na minha casa, como um problema muito forte que marca a existência de todas as pessoas, não só das mulheres. Porque a desigualdade faz mal para todo mundo, para homens e mulheres, né? Causa um desequilíbrio no meio, né? Exatamente. Então, essa caminhada também foi uma caminhada que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu já advoguei praticamente em todas as áreas. Eu já fiz até júri, cível, já fiz criminal, já fiz eleitoral, trabalhista. Isso é bom, né? Eu, no começo, eu até me classificava realmente como clínica geral, né? A gente sempre faz esse paralelo, mas eu comecei a não estar feliz. E esse não estar feliz não está necessariamente vinculado à questão financeira. Às vezes você até ganha um bom honorário, mas quando é algo que vai de encontro ao que você acredita, ao seu propósito, muitas vezes não lhe satisfaz da mesma forma. E nessa caminhada, eu me lembro, quando eu comecei a fazer advocacia eleitoral, fui até para a deputada Rosinha da Defal. E eu fiz uma sustentação oral para ela, que foi muito exitosa, assim, a gente conseguiu, na época queriam que ela tirasse o ADEFAL do nome, e a gente conseguiu, por unanimidade, reverter, inclusive, a decisão do relator. Para mim, foi muito marcante, enquanto advogada, em relação à autoestima, isso me abriu outras portas. E, naquele período, a porta que me abriu foi o ocupar um lugar na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. Então, aquela mulher que já se entendia, não completamente, mas como uma feminista, e eu acho que é importante aproveitar para falar sobre isso, mas eu me vi num lugar importante de gestão pública. Então, eu comecei inicialmente com assessoria jurídica e comecei a pesquisar cada vez mais o tema e fui convidada para ser superintendente. E naquele momento foi realmente uma virada de chave. Aí tu passou a ver as políticas públicas aí de direitos humanos. Isso. Ver os problemas. Exatamente. Que acontecem a cada minuto, né? Exatamente. E de uma maneira macro, estratégica. Porque na nossa advocacia a gente tem muito contato com as desigualdades. Mas a gente se atém a casos concretos, talvez situações micro, considerando todo um contexto. E eu acho que é muito importante a gente entender, e a partir da visão da política pública, a gente acaba tendo essa percepção de que existem questões que são muito maiores do que cada uma de nós. E quando a gente entende sobre essas questões das estruturas sociais, questões estruturantes ainda, como racismo, como machismo, isso nos faz realmente colocar um oclinho, uma forma de ver o mundo de uma maneira completamente diferente. E a grande questão é que a advocacia, em regra, o sistema de justiça, em regra, ainda não colocou esse óculos de enxergar o mundo e perceber as desigualdades, sendo, portanto, instituições que reproduzem racismo, machismo. E como é difícil chegar para uma magistrada, para um magistrado e dizer: você está reproduzindo uma conduta machista, você está sendo racista nesse processo. As pessoas se incomodam, ninguém quer ser chamado de machista, de racista, mas a gente precisa entender que nós estamos falando de algo que transcende
às percepções individuais e que nós, portanto, se nós não colocarmos esse óculos, a gente vai reproduzir na sentença, na petição, do advogado que chamou minha cliente de feia e, portanto, não poderia ser vítima de assédio sexual, da juíza que disse que minha cliente não precisava de pensão alimentícia porque as unhas estavam feitas. Então, é sobre isso, e foi nessa caminhada, eu acabei fugindo da pergunta, mas foi nessa caminhada, não, mas depois... Não tem pergunta não, né? vamos nessa, é isso aí mesmo. Eu acho que o sistema, a advocacia em si ainda é uma profissão muito quadrada, muito machista, é racista, né? Assim, se tu chegar, por exemplo, quantos juízes, até colegas advogados vão te medir da cabeça aos pés se tu não tiver de terno. Que absurdo. Sabe, hoje eu detesto usar terno. Tem cara que vai no escritório todo quadradinho, parece o Bob Esponja. Sabe, passa o dia de terno. E aí, cara, qual foi o ato solene que tu fez? Pois é. Terno, gravata? Não, porque a gente que é da advocacia, né? E a solenidade é medida pela roupa. Tá, e tipo, né? não, mas tipo, se for um julgamento, uma audiência, né? Tipo, não, tu vai pôr um terno, uma gravata, né? Mas tu passar o dia trabalhando no escritório, às vezes recebendo até cliente que já é da casa, que já conhece, e o cara tá todo empacotado, né? Aí tu vê também juiz te medindo, até pelo fato também do machismo, de ser mulher. Sim. Às vezes você vê a mesma demanda, muitas vezes, tu vai despachar com um juiz, né? Ou até com a juíza, que ainda é pior, né? Nesse caso. E tu vê que ela recebe diferente o advogado homem do que recebe o advogado mulher, né? Aí quando fala do racismo e dessas questões de gênero, tu imagina o quanto deve ser difícil tu ser preto, gay, por exemplo, né? E advogar, entrar nessa profissão tão hostil, né? Nesse meio, nesse sistema de justiça tão hostil, sistema prisional, tu imagina, né? Fóruns e tribunais. É muito difícil. Então é por isso que quando a gente estava batendo um papo sobre essa questão de feminismo, por mais que eu entenda, ou por mais que eu apoie, ou que eu defenda a igualdade, né? E, enfim, ou paridades que seja, mas eu não sinto a tua dor porque eu não calço o teu sapato. É tipo a dor do parto. Você pode ser o pai mais participativo, o cara que vai lá, que está na sala de parto, mas a dor do parto só quem sente é a mãe. Então tem dores que só quem sente é a mulher. Só quem sente é quem está sofrendo, é o cara que é preto, é o cara que é gay. Né? Isso. É por isso que é tão desrespeitoso quando você desvaloriza a dor do outro ou da outra, porque você não sente. Não sente. Geralmente, pessoas que têm essa percepção, né, extremamente não empática, chamam a dor do outro de mimimi, de besteira. Isso é frescura, para que isso? Isso é exagero. E é importante, acima de tudo, e a gente na caminhada pelo quinto, quando dialogava com os pretensos, né, desembargadores ou desembargadoras, falava da importância de se exercer a escuta, a empatia, de ouvir as pessoas acima de tudo, para não medir o mundo a partir do seu umbigo, não medir o mundo atentamente e com sensibilidade. Exatamente. Né? Isso é humanizar. Isso sim é fazer justiça, não mais só próximo. com respeito, porque respeito é obrigação. Isso. Né? Tu se diferencia se tu tiver sensibilidade. E eu acho que uma das minhas maiores dificuldades no começo da carreira foi entender que essas violências iam acontecer no meu ambiente de trabalho. Então, assim, a gente imagina, né? Não, vou entrar como advogada na audiência e etc. Vai dar tudo certo. E aí você se perceber numa audiência, num momento solene e sofrendo essas violências. O advogado da outra parte aconteceu comigo. O escritório tal manda essa advogada para distrair a gente. Com essa beleza toda para distrair a gente na frente do meu cliente, etc. Exatamente. Então, assim, e se a gente perguntar para a maioria das advogadas que a gente conhece, certamente todas já passaram por alguma situação nesse sentido. Então, é muito difícil. A gente estava conversando sobre isso. É importante que as pessoas que fazem parte, né, dessas instituições entendam os contextos sociais para que a gente não reproduza essas violências no nosso ambiente de trabalho. Então, é muito complicado. É muito importante a gente conversar sobre isso e abrir esse espaço, né, para que a gente discuta sobre as questões que envolvem a mulher no ambiente de trabalho.